Irmãos, graça e paz, glória a Deus. Graça e paz para você aí do Instagram. Glória a Deus. Graça e paz. Glória a Deus. Graça e paz. Graça e paz. Glória seja dada ao Senhor. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. A bênção é grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus. Glória a Deus. Paz, tocha, meu Deus. Glória. Bênção é grande. Vai entrando aí, dando glória. Eu estou com a palavra de Deus no meu coração queimando. E eu quero ministrar o seu coração, compartilhar essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Bendito é o nome do Senhor. Glória. Eita, meu Pai. Vamos lá, né? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Que a bênção é grande. A paz, minha mana. Glória, paz Eric, paz Osana. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Uma palavra de Deus. Eu não tenho notícia ruim, não. Eu tenho uma palavra de Deus para sua vida, tá? Não tenho nada de derrota para contar. Eu tenho uma palavra de vida para a sua vida. Eu estou aqui no Instagram, estou aqui no Facebook, né? Ao contrário. Mas glória a Deus por nós estarmos aqui, glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de vida para a sua vida e eu creio que Deus vai falar contigo. Glória, glória, glória. A igreja, tu és o alto do inferno. Glória a Deus. Irmãos, graça e paz. Eu estou aqui com uma palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você essa palavra, tá? Juízes, livro de Juízes, capítulo de número 3. Juízes, capítulo de número 3. Deus tem ministrado essa palavra no meu coração já faz algumas semanas. Então você considere qualquer pensamento, porque eu estou pensando, então se demorar para falar, é porque a mente está trabalhando ainda. Deus está ministrando no meu coração e eu quero ministrar o seu coração. Juízes capítulo 3, versículo de número 31. Tá? Nós vamos ler só um versículo. Juízes capítulo 3, versículo 31, e glória ao Senhor por isto. Deus é fiel. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Juízes capítulo 3, versículo 31, apenas um versículo para o Senhor Vera. Jéssica, ajuda o celular aí, em nome de Jesus, Pai do Senhor, os irmãos que estão entrando aqui, os irmãos que estão entrando aqui. É uma palavra de vida, não é palavra de desgraça, de derrota, nada disso, tá? Palavra de vida, aqui na fala de Jesus. Juízes capítulo 3, versículo 31, olha o que o texto vai dizer. E depois dele, oh glória, glória a Deus. Não liga se o meu celular fizer uns toquinhos aí, tá? Deixa eu tentar abaixar aqui, para não fazer nenhum tipo de barulho, tá bom? Capítulo 3 de Juízes, versículo 31. E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com um aguilhão de boi. E ele também livrou Israel. Eu vou repetir para você guardar o texto, tá bom?
E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus, com um aguilhão de boi. E ele também livrou Israel. Glória a Deus. O cenário de Juízes é um cenário difícil, tá? Só para começar, se eu olhar para o lado aqui, é porque eu tô no notebook, fiz as minhas anotações, tá bom? O cenário de Juízes é um cenário difícil. É um cenário de opressão, oposição, inimigos. Juízes, o povo já está habitando na terra prometida. Juízes, o povo já está na terra da promessa. E quando você olha o cenário do livro de Juízes, Deus havia dito para que eles expulsassem os inimigos da terra. Mas não fazendo, o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que eles não expulsaram os inimigos da terra. E não expulsando os inimigos da terra, Deus permitiu então que os inimigos oprimissem o povo de Israel. Capítulo 2 de Juízes é um texto que eu gosto muito, versículo 10 vai dizer que Josué morreu. E se levantou uma outra geração que não conhecia a Deus e nem as obras que ele fizera. Se levantou uma outra geração que não conhecia Deus nem as obras que ele fizera. É uma geração que se levanta não porque não sabe quem é Deus. É uma geração que não tem proximidade, porque o texto diz, no texto ali, conhecer está relacionado a não ter intimidade. E a minha pergunta é, a nossa geração será que não tem intimidade? Porque conhecer a Deus todo mundo diz conhecer. A questão não é conhecer, a questão é ter intimidade com aquele que se diz conhecer. E se levanta essa geração. E eles começam a ser oprimidos por os inimigos da própria terra. E o texto vai dizer que Deus não tirou os inimigos da terra. Deus não tirou os inimigos da terra. Por quê? Porque queria, capítulo 3, versículo 1. Deus não tirou os inimigos da terra para ensinar a nova geração a lutar. Então você percebe que tem coisa que Deus não tira, tem coisa que Deus não arranca para ensinar, oh glória, a gente a lutar. Mas isso é uma outra mensagem. Capítulo 3, versículo 31, é apenas um versículo que é dedicado a Sangar. Você percebe que Deus, vendo o povo sendo oprimido, vendo o povo vivendo a situação que estavam vivendo, de opressão, tudo que o povo de Israel plantava era arrancado, era destruído. E vendo Deus a situação, Deus decide levantar libertadores para libertar juízes, para libertar o povo de Israel. O que você olha e acompanha no capítulo 3 é Deus levantando Otiniel, Deus levantou Eude e Deus também levantou Sangar. Deus também levantou Sangar. Capítulo 3, versículo 31 é o único versículo que se dedica a Sangar. Não se sabe muito sobre a sua história. O texto vai falar no capítulo 3, versículo 31 sobre Sangar. E capítulo 5 de Juízes, no Cântico de Débora, ele cita sobre Sangar. E o texto é claro. É apenas um versículo que o livro de Juízes dedica para falar de Sangar. Sangar, filho de Anate. Uma vez que a história vai dizer que Anate era o nome da deusa, de uma deusa cananeia da guerra. E talvez filho de Anate fosse o apelido significando filho da batalha. Isso é história. Juízes capítulo 5, versículo 6 vai dizer, Débora no seu canto vai dizer, nos dias de Anate, nos dias de Sangar, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrer. As vias eram perigosas. Débora vai falar no seu cântico o cenário que Sangar vive. Era um cenário em que as vias eram perigosas, que os lugares eram perigosos. A Bíblia é clara, a história é clara do cenário de Sangar. A parte do país que ficava próximo dos filisteus era tão assolada e tão saqueada que o povo não podia viajar, o povo não podia andar, o povo não podia sair de casa. E não tinha segurança. Eles corriam o risco de ser atacados, de ser perseguidos, de tantas outras coisas. A Bíblia e a história vai ser bem clara que eles não se atreviam nem se
morar em aldeias desprotegidas. Porque os inimigos estavam a todo custo lutando contra o povo de Israel. Tudo que eles plantavam era destruído. Todos os seus armamentos foram roubados, saqueados. Israel não tem a possibilidade nem sequer de lutar, nem sequer de sair de casa. Então Deus levanta e suscita juízes. E esses juízes, eles traziam a restauração não só na vida espiritual do povo, mas na vida social, na vida política, na vida moral do povo. O povo de Israel, os juízes traziam essa ideia ao povo de Israel. Só que o versículo 31, e é esse versículo que nós vamos trabalhar, vai dizer assim: e depois dele foi Sangar. Depois dele quem? Depois de Eude. Depois dele foi Sangar. E esse ele é quem? É Eude, que foi libertador de Israel, que lutou contra os moabitas e teve descanso na terra por 80 anos. E você percebe que o texto fala de Sangar como alguém que veio depois de um grande libertador. E que para alguns isso pode soar até ruim, porque ser depois de alguém que ficou marcado na história pode ser motivo de inferioridade. O texto vai dizer: e depois dele foi Sangar. E este depois para alguém possa ser um sinônimo de inferioridade, porque Eude tem um relato amplo na Bíblia. Otiniel tem um relato amplo na Bíblia, e Sangar só tem um versículo. Só que o versículo vai dizer: e depois dele foi Sangar. Para alguém isso pode soar como algo de inferior, depois dele se inferiorizando a pessoa de Sangar, mas pelo contrário, porque aqui a ideia não é sobre a posição de Sangar. Não é a posição que Sangar ocupa, mas é sobre a missão que lhe aguardava. Oh glória! O texto não quer trazer a ideia aqui não é enfatizar a posição. Se ele veio depois é porque era inferior, se ele veio depois é porque não valia muito, se ele veio depois é porque quem veio antes é melhor do que quem veio depois. Pelo contrário, a ideia aqui não é a posição que Sangar ocupa, a ideia aqui é a missão que lhe aguardava. Oh glória! É a missão que lhe aguardava. E eu escrevi assim: porque a posição nem sempre é sinal ou resposta de uma grande missão. Não. Posição nem sempre é sinal ou resposta, ou glória, de uma grande missão. Sangar vem depois, mas o depois não significa que ele é inferior a quem veio primeiro. Sangar vem depois, mas o depois não significa que ele não valia nada porque quem valia era o primeiro. Pelo contrário, Sangar vem depois, mas o texto não está se falando de inferioridade. O texto não está classificando a posição de Sangar. O texto quer enfatizar a missão de Sangar. E guarde isso: a posição nem sempre é sinal ou resposta de uma grande missão. Oh glória, Revacélia, oh glória. Sangar vem depois de alguém que livrou Israel, mas Sangar também livrou Israel. Um conselho que Deus ministrou ao meu coração, dizendo: Vanessa, para de se prender à posição para executar a missão. Posição nunca definiu, Revassúria. Posição nunca definiu e nunca foi. Deixa eu colocar aqui, tá saindo. Nunca foi sinônimo de, oh glória, de missão. A Bíblia é clara: Sangar, e depois dele foi Sangar, filho de Anate. Porque a ideia aqui não é a posição que Sangar ocupa. A ideia aqui é a missão que Sangar vai executar. Oh glória. A ideia aqui não é o cargo que Sangar ocupa. A ideia aqui é a missão que Sangar vai executar. Um conselho: para de se prender à posição para executar a missão. Cumpra a missão de Deus. E se Deus quiser, Ele classifica a sua posição. Cumpra a missão sem olhar a posição. Não é quem veio depois, não é quem veio primeiro.
É a missão daquele que está no momento que tem que estar, vai executar, oh glória, vai executar, oh glória a Deus. Eu escrevi assim, eu estou olhando aqui porque eu escrevi bastante coisa. Tem gente que deixa de executar a missão que Deus assim espera que ele faça, porque se inferioriza ao ponto de achar que não é qualificado para tal. Oh glória, oh glória. Os fariseus e os escribas, eles tinham posição, mas não executavam a missão. Oh glória. Os fariseus, Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 23, ele vai dizer, olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, mas não procede em conformidade com as suas obras, ou seja, vida incoerente. Tem posição, mas não ocupa a missão. Tem posição, mas não cumpre a missão. Tem posição, mas não executa aquilo que foi chamado para fazer. Oh glória. E sangar é diferente. Sangar não é alguém que está preocupado com posição. Um versículo da Bíblia já está falando sobre ele. Um versículo da Bíblia já está apontando para ele. Porque a ideia não é quem veio primeiro, a ideia não é quem veio depois. A ideia é a missão de quem está no cargo para executar. Eleva sobre é que a sai. Jesus não possuía nenhuma posição terrena. Jesus não possuía nenhuma posição terrena, mas cumpriu com eficácia a sua missão. Pedro e João, em Atos dos Apóstolos capítulo 4, são conhecidos como homens indoutos, sem letras. Não tem nenhum tipo de posição dos quais talvez o Sinédrio gostaria que eles tivessem. Mas tinham a missão e executavam ela perfeitamente. Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Não era soldado, não era rei, mas na hora de executar a missão, de matar o gigante, não deixou para quem tinha posição fazer. É Deus olhando para alguém dizendo, ei, alguém está dizendo, não, mas é depois, veio depois. Não, qual é a sua classificação, qual é a sua posição? É Deus dizendo, ei, para com isso. Eleva sobre. É Deus dizendo para você, você não tem posição, cumpra a missão. Porque Deus não chamou gente apenas de posição. Deus não está preocupado com a posição que você tem, com a posição que você exerce, com a posição que você está num sentido de destaque. Deus está literalmente preocupado se você está de fato cumprindo a missão. Oh glória, cumprindo a missão. Continuando, é Deus escolhendo gente improvável para executar a missão. Eu sei que Deus está falando com gente aqui, oh glória. Eu sei que Deus está falando com gente aqui porque tem gente que precisa entender que Deus escolhe pessoas improváveis. Deus escolhe pessoas que aparentemente são desclassificadas pelos homens. Deus escolhe a gente que aparentemente é improvável estar, fazer, realizar. Porque alguém vai dizer, não tem posição, mas ele tem a missão. Então ele está preocupado mais em executar a missão do que a posição que ele pode receber. Ah, mas ele não tem a posição que talvez deveria ter. Ele veio depois, mas está preocupado em executar a missão. Revadácia. A nossa ideia, a ideia do reino ei, cumpra a missão que Deus colocou em tuas mãos. Cumpra a missão naquilo no qual Deus chamou você para executar. Vanessa, mas eu não precisa ter, não precisa. O que você precisa é executar. Oh glória. A missão. Quando você olha o texto, e eu só estou nessa primeira parte, e depois dele foi sangar. O depois não inferioriza sangar, porque sangar não está preocupado com posição. Sangar está preocupado com a missão. Sangar está preocupado com a missão.
Eleva, súbia. Eu creio que Deus tem levantado gente que não está preocupado com posição. Eu creio que tem gente que Deus está levantando gente que está preocupado em cumprir a missão. Andarácia. Ei, eu creio que Deus está procurando e Deus está levantando gente. Ei, Deus está levantando um exército que está preocupado em executar a missão, seja no ao vivo, seja no privado, seja no público, seja atrás das malhadas, gente que está preocupada em executar, sobre a missão. Qual é a prova disso, Vanessa? Deus me trouxe na mente agora. Quando Saul chama Davi, e Davi vai olhar para Davi e vai dizer: você não tem condições de enfrentar o gigante? Você não tem condições de enfrentar o gigante? Por que eu não tenho condições? Porque o gigante ele luta faz tempo e você é novo. E aí Davi vai revelar que ele não estava preocupado com a posição que talvez ganharia diante de Saul. Tanto é que Saul vai tentar colocar o seu armamento sobre Davi. Ei, aí Davi vai dizer: ei, é o teu servo aqui, pastoreia as ovelhas do pai. E por vezes, pastoreando as ovelhas, veio o urso, veio o leão, tentando pegar a ovelha. E sabe o que eu fiz? Oh, glória! Fui lá, matei o urso, matei o leão e livrei a ovelha. E por vezes, quando o urso ou o leão ia avançando na ovelha, eu colocava-se à frente. E o leão e o urso se voltavam contra mim. Mesmo assim, eu matava o urso e matava o leão. É Davi dizendo: nunca fiquei preocupado com posição. Sempre fiquei preocupado em executar a missão. Não precisa ter cargo. Não precisa ter nome. Sangar só fala dele em um versículo. Mas ele está preocupado mais com a missão. Oh, glória! Deus está dizendo para alguém aqui: se preocupe com a missão, se preocupe em executar, oh glória, a missão. Eu continuo aqui. Sangar, o texto vai dizer, Sangar feriu 600 homens. 600 homens com uma aguilhada de boi. Uma aguilhada de boi era uma vara forte, cerca de 2,5 metros de comprimento. E tinha numa das extremidades uma ponta bem afiada, de metal, para tanger, para cutucar o gado. E na outra ponta tinha uma pá, para limpar. Os inimigos, isso que a Bíblia vai mostrar, que os inimigos que eram os filisteus, os inimigos haviam confiscado as armas do povo de Israel. Quando você olha no contexto, o povo de Israel não tem arma para lutar. O povo de Israel não tem espada, não tem arma, não tem nada para lutar, não tem como. Os inimigos confiscaram as armas dos israelitas. Mas para enfrentar inimigos, Sangar não precisou ter aquilo que classificavam como arma. Porque alguém na mão de Deus, oh glória, luta com as armas que aparentemente são incomuns e obtém vitória. Eu não preciso ter aquilo que classificam ser uma arma. Quem tem Deus, quem está nas mãos de Deus e quem entende o que Deus faz, ele não precisa ter aquilo que querem classificar como arma. Aquilo que ele tem em mãos já tem poder de obter vitória diante do inimigo, porque nunca foi também sobre apenas a arma que ele tem, mas o Deus que vai usar através daquela arma. Irmãos, eu preciso entender que nunca foi sobre o que eu posso fazer, sempre foi aquilo que Deus pode fazer. Nunca foi sobre aquilo que eu posso realizar, sempre foi aquilo que Deus pode realizar. Nunca foi sobre aquilo que eu tenho, sempre foi aquilo que Deus me deu para que eu tenha e execute de fato real. Nunca foi sobre o que você pode executar, sobre o que você pode fazer, sempre foi aquilo que Deus faz através de você. Oh, glória! Hoje em dia querem colocar a gente dentro de uma caixinha e dizer tem que ser usada assim, tem que falar assim, tem que fazer assim, tem que viver assim, tem que proceder assim. Se não for assim, se não for desse jeito, para com isso. Deus está movendo, oh glória, e já faz um
tempo que Deus está traçando rotas, Deus está traçando coisas diferentes, e por isso que tem gente que é biacéria, que não está entendendo e está dizendo, não, mas a gente tem um padrão, a gente tem um modo a seguir. Ei, Deus nunca ficou preso em tabus de homens, Deus nunca ficou preso em padrões humanos. Deus poderia muito bem aqui, e alguém olhar dizendo, ei, para lutar tem que ser com espada, para lutar tem que ser com armas do povo de Israel, mas um homem que está disposto a cumprir a missão não está preocupado com isso, ele está preocupado em ser um instrumento na mão de Deus. E se que ele tem aparentemente não é bom para os homens, ele não está preocupado com o que os homens dizem. Se aquilo que ele tem em mãos não é qualificado diante dos homens, mas se diante de Deus é um instrumento, oh glória, para ele ser usado e usar, para enfrentar, para guerrear e cumprir a missão, ele faz. É levar sobre a... Eu vejo Deus dando vida, dando força para alguém aqui que estava preocupado com palavras que ouviu, que é levar-se a... Estava preocupado com coisas que disseram, e você estava esmorecendo ou pensando até como é que eu vou fazer, como é que eu vou executar. Deus está te dando ânimo nesta noite, oh glória. Deus está te dando vigor nesta noite, dizendo, ei, cumpra a missão com aquilo que você tem. Cumpra a missão que é levar sobre Revacel, ande que acia. Cumpra a missão com aquilo que você tem nas mãos. Eu continuei escrevendo. Para enfrentar os inimigos, Sangar não precisou de ter aquilo que classificava como ser uma arma. Um certo escritor, Joseph Park, ele vai dizer assim, e eu quis escrever: aquilo que é instrumento frágil nas mãos de um homem pode ser um instrumento poderoso nas mãos de outro, pelo simples fato de o espírito deste outro arder com a santa determinação de completar a tarefa que precisa ser realizada. Aquilo que pode ser improvável, inútil para você, para outro é tão útil. Por quê? Porque aquilo que arde no coração dele de executar a missão é tão grande que para ele não precisa de muito. O pouco que ele tem já dá para fazer. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ter muito para fazer. Sabe qual é o nosso problema? A gente espera receber muito para fazer. Alguém diz, sabe por que eu não ajudo as pessoas? É porque eu não sou rico. Porque quando eu for rico eu vou ajudar. Ajuda com o pouco que você tem. Alguém vai dizer, sabe por que eu não prego? Porque não me dão oportunidade. Ei, prega sozinho. Prega nas praças. Prega na rua. Alguém vai dizer, sabe por que eu não faço? Eu não canto. Eu estou colocando um exemplo, tá? Porque eu não tenho voz. Ainda não fiz aula de canto. Vai com a voz que você tem. Não, mas sabe por que eu ainda não fiz uma grande coisa? Porque eu não tenho condições. Mas no dia que Deus me der, no dia que Deus me der, você vai ver que eu vou fazer. Se você não faz com o pouco que você tem, não faz com o grande. Se você não consegue fazer com o pouco que você tem, não vai conseguir fazer com o tanto que Deus quer te dar. Sangar não está preocupado com a arma que tem. Sangar está preocupado em cumprir a missão. Sangar não tem uma espada. Sangar não tem uma arma. Sangar não tem uma arma de fogo. Mas o que ele tem é o suficiente para cumprir a sua missão. Oh glória, oh glória. Você quer muito, mas usa o pouco que você tem. Você quer muito, mas usa o pouco que você tem. Você quer bastante, mas usa o pouco que você tem. Oh glória, usa o pouco que você tem. Alguém vai dizer, sabe por que eu não tenho um conhecimento amplo da Bíblia? Porque eu não tenho livros para ler. Pelo contrário, usa o conhecimento da Bíblia. Deus te mostra, Deus te revela. Não, Deus está nos orientando nesta noite. Recursos limitados não limita a Deus. Recursos limitados não limita a Deus. Você não pode ter nenhum livro, mas se você tiver a Bíblia, da Bíblia você tira uma mensagem poderosa. Não, você pode não ter um curso de teologia. É bom fazer, faça que é bom. Mas se você não tiver a possibilidade de fazer, isso não lhe impede de executar a missão. Você pode não ter uma voz bonita, você não pode ter uma eloquência bonita, mas aquilo que você tem, você pode executar a missão. Oh glória!
Recursos limitados não limitam Deus. Algumas pessoas, eu escrevi isso aqui, algumas pessoas têm mania de pensar que as grandes guerras são vencidas com grandes armas. As nossas armas podem ser desqualificadas aos olhos humanos, mas tem grande eficácia no mundo espiritual. Vanessa, me prova isso. Provo. Eu estou falando de alguém que só aparece, só tem a menção dele em um versículo da Bíblia. Por certo que Débora vai citar ele, mas sobre o contexto, pelo menos um pouco histórico dele, vai ser citado apenas no versículo 31 do capítulo 3 de Juízes. Sangar, eu estou falando de Sangar. As nossas armas podem ser desqualificadas aos olhos humanos, mas tem uma grande eficácia no mundo espiritual. Qual é a prova disso? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 21 e 22. Josafá era rei, tinha autoridade, tinha poder, mas durante uma guerra travada, sobre a recomendação de Deus, usou cantores para vencer a guerra. Armas aparentemente desqualificadas para uma guerra, mas qualificadas para Deus dar vitória ao seu povo. Primeiro livro de Samuel, já citei aqui, versículo capítulo 17. Davi usou uma funda e uma pedra para vencer o gigante. Êxodo capítulo 4, Moisés recebeu um cajado para manifestar os feitos de Deus no Egito. Oh glória! Eliseu usou a capa de Elias para mostrar que a unção dobrada estava sobre ele. Pedro nos evangelhos tentou resolver o problema no Getsemane quando tentaram pegar Jesus com a espada. Só que em Atos dos Apóstolos ele usa o nome de Jesus para curar um coxo em frente a uma porta formosa. Quando mataram Tiago, olha isso, e prenderam Pedro, a igreja está em Atos dos Apóstolos capítulo 12, a igreja está usando uma arma poderosa por nome oração. Ninguém vai lá pedir, levar advogado para tirar Pedro. Ninguém vai lá fazer protesto em frente à prisão para tirar Pedro. Eles usam uma arma que tinha poder de arrancar Pedro de lá. E eles usam a oração para a libertação de Pedro na prisão. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele vai dizer sobre as armas da nossa milícia, que são poderosas, que é levar súbia, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Fortaleza, irmãos, nós como igreja, nós temos armas que talvez para os homens são desclassificáveis, mas para o nosso Deus, para o glória, para o nosso Deus, eu continuei escrevendo assim: não use aquilo que você acha, use aquilo que traz eficácia. Não inventa moda não use aquilo que você acha que vai dar certo, use aquilo que vai trazer eficácia. Oh glória! Se não tem recurso, Deus nos usará com aquilo que temos em mãos. Se não temos recursos, Deus nos usará com aquilo que nós temos em mãos. Glória a Deus. Para executar a missão, eu continuei escrevendo, para executar a missão. Mesmo com a ausência de alguns recursos, quem entendeu para que foi chamado, sabe o poder que Deus tem de usá-lo mesmo quando aparentemente não tem armas. Mesmo quando aparentemente nós não temos ferramentas que nós achamos que talvez necessitávamos ter. Quem entendeu para que foi chamado, usa o que tem. Usa o que tem. É Deus mexendo com a gente. Porque tem gente que está achando que está impossibilitado de fazer a obra porque a igreja fechou. Tem gente que está achando que está impossibilitado de fazer a obra porque a agenda trancou. Tem gente que está achando que está que está impossibilitado de adorar a Deus porque não tem igreja para entrar. Tem gente que está achando que está impossibilitado porque coisa está acontecendo neste mundo. Mas deixa eu lhe dizer, ei, quem entendeu a missão, cumpre ela com eficácia.
eficácia. Quem entendeu a missão, ele sabe que não depende de recursos, não depende de cenário, não depende. Quando ele quer executar a missão, ele executa porque sabe. Sabe que existe um Deus que nos usa. Deixa eu dizer uma coisa que aconteceu comigo faz alguns anos. Uma certa feita eu estava no trem, voltando de uma ministração, eu e minha irmã. E no trem não tinha ninguém naquele vagão. E minha irmã disse assim, glória. Minha irmã disse assim, Vanessa, você pregaria no trem? Eu falei, pregaria. Eu era nova convertida na época. Eu falei, eu pregaria. E ela disse, prega aí. E como não tinha ninguém no vagão, eu comecei a pregar, sozinha, eu e a minha irmã. E aí pregando, ministrando, ela começou a filmar. E aí quando eu vi que ela começou a filmar, eu falei assim, para de filmar, boba, não tem ninguém assistindo, não tem ninguém vendo. E ela tirou a gravação. E nisso nós tínhamos um grupo de família, eu estava num relacionamento, e estava no grupo da família, do moço, e eu mandei o vídeo lá. E comentei no vídeo dizendo, olha o que a Jéssica fez, me filmou pregando no trem, mas um dia eu vou pregar, e mandei no grupo. E isso passou 1 semana, 2 semanas, e eu achando que não tinha nada. Quando passou as 2 semanas, eu fui na casa dos parentes do meu ex-noivo, e ele falou assim, eu vi o seu vídeo, ele não serviu ao Senhor, hoje está na presença de Deus, glória a Deus, mas ele não serviu ao Senhor, e ele disse, eu vi o seu vídeo pregando no vagão. E eu falei, minha irmã é boba, filmou, não tinha ninguém assistindo. Ele disse, pelo contrário, não tinha ninguém assistindo naquela hora, não tinha ninguém vendo naquela hora, mas quando o vídeo chegou a mim, chegou no grupo, tinha alguém assistindo. Deus falou comigo. E eu preciso, glória, eu preciso viver aquilo que você pregou. Você percebe que tem coisas que pra gente parece até inútil, mas são esses meios que Deus usa para alcançar alguém. Eleva súbria, quelécia. Deus está ministrando ao meu coração. Ei, talvez você ache que colocar um louvor alto na sua casa é incomodar os vizinhos, mas pelo contrário, o que você não sabe é que Deus está falando com os vizinhos através do louvor que você colocou. Talvez você acha, que pregar sozinho em casa, pelo menos eu faço isso. Sozinho em casa você acha que está doido, ou é porque você gosta mesmo? Não. Pelo contrário, Deus usará coisas que para você é improvável para revelar o seu poder. Deus usará coisas que para você parece até ser insignificante, para mostrar que tem poder de alcançar, tem poder de libertar, tem poder de restaurar. Você não precisa querer grandes coisas para cumprir a missão. Deus já tem lhe dado pouco, e no pouco você tem condições, glória, de executar a missão. Eu estou terminando, glória. Não negligencie a missão por achar que os recursos que você tem em mãos é pouco. Não deixe de cumprir a missão porque você acha que não tem recursos para executar. Ou se tem, glória. Ou se tem, glória. Não invalida o que você tem em mãos. Sangar aqui era alguém. E o texto vai dizer, e depois dele foi Sangar, filho de Anate. Você que entrou agora, depois você assiste no começo que Deus vai falar contigo, tá? Que matou 600 homens dos filisteus com 1 aguilhão de boi. Isso aqui não é arma para matar ninguém. Isso aqui é para cuidar de boi. Isso aqui não é arma para usar contra pessoas, é para usar com os boi. Mas quando ele viu que tinha que cumprir a missão,
Ele usou o que tinha em mãos, sem se importar com posição. Oh, glória! Quando a igreja entender as armas poderosas que tem, então nós avançaremos. Eu costumo, de certo que tem várias, mas uma das classificações que eu faço sobre armas que a igreja tem: palavra, louvor, oração. Armas poderosas. Armas poderosas. Oh, glória. Oh, glória. Está na hora da igreja entender para que foi chamada. Está na hora de você entender o porquê foi chamado. Está na hora de você executar a missão entendendo que tem algo em suas mãos. Não é hora de posição. Não é hora de ver quem veio depois, quem veio primeiro. Não é hora disso. É hora de executar, oh glória, a missão. Ele matou 600 homens dos filisteus com 1 aguilhão de boi. E o finalzinho da mensagem: Sangar não precisou de um capítulo para revelar quem ele era. Um único versículo é suficiente, oh glória, para relatar o porquê ele aparece no texto. Sangar não precisou de um capítulo para dizer quem ele era. Um versículo já define o porquê ele está no texto. E está no texto. Qual é a prova? A última parte do versículo. E ele também livrou Israel. E ele também livrou ou libertou, é a mesma coisa, Israel. Sua missão era libertar, era livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Deus o capacitou para vencer o inimigo. Nunca, e foi o que eu disse aqui, nunca foi sobre nós, mas sim quem opera através de nós. Pensar que Sangar teve todo esse poderio seria inútil, porque não é Sangar aqui. É quem está na vida e quem está operando através de Sangar. Deus o usou para trazer vitória ao seu povo, ao povo de Israel. E ele também livrou. E ele também livrou. A gente fica presos a homens, e eu gosto de lembrar de homens grandes, como a gente costuma dizer, grandes homens de Deus, homens de oração, homens de sermão, o Spurgeon, John Wesley, Calvino e tantas outras pessoas que a gente coloca como exemplo, mas a minha ideia não é olhar para o passado e ficar presa lá. Eu quero olhar para o passado e o passado ser um estímulo para mim no presente, para que eu possa avançar no futuro. Oh glória! O que eu quero que você entenda é que mesmo Sangar vindo depois, mesmo Sangar não tendo a posição, mesmo Sangar não sendo evidenciado em um capítulo, mesmo Sangar não sendo alguém que tem uma arma aparentemente poderosa, mesmo Sangar não sendo alguém que tenha evidências ou relatos sobre a sua vida, a sua história, mesmo Sangar sendo alguém que aparece no texto, ele também livrou Israel, ele também livrou, glória, oh glória, você consegue sentir essa graça, você consegue sentir essa presença, não, Sangar não tem posição, Sangar não tem nada que lhe promova, Sangar não tem uma arma, um armamento poderoso, Sangar não tem carros de guerra à sua disposição, Sangar é alguém que aparece no texto com apenas um aguilhão de boi, mas ele também livrou Israel, ele também livrou Israel. É Deus dizendo para nós, alguém vai dizer, eu não canto muito bem, mas você também, não, eu não prego muito bem, tá bom, não prega muito bem, mas você também, não, Vanessa, mas eu não tenho um cargo que eu gostaria de ter, tá bom, não tem, mas você também, oh glória, você também, Vanessa, mas eu cheguei agora na igreja, não tem problema, você também, Eva Sube,
quer levar sol de raia, séria, oh glória, não, mas eu não tenho, não, você também, Vanessa, mas eu chegou ontem, mas você também, Vanessa, eu tenho tempo de igreja, mas você também, oh glória, essa é a missão, livrar o povo, você também, oh glória, você também tem condições de livrar o povo. De livrar o povo. Cumpra a missão. Ela é céu, ela é minha cando de a sebre que a sube. Ela é minha ando que a sede a face da a candia. Ande que a série amando de a sai. Ela é minha cando de que flasse debe a quebe ao sobre a. Ela é minha cando de que a séria. Eu vejo Deus tocando em vidas. Vanessa, é mentira nada. Eu vejo Deus trazendo ânimo a vidas, oh glória. E Deus está dizendo para alguém: você também. Você também. Não, eu acho que é o fulano de tal, porque ele é mais conhecido. Não, pelo contrário, você também. Não, eu acho que é alguém que tá aí na mídia. Não, você também. Não, Vanessa, eu acho que é alguém. Não, você também. Você também. Você também. Existe um Cristo. Oh glória. Um Cristo que não veio montado num cavalo branco. Não veio. Um Cristo que não veio com vestes reais. Não veio. Existe um Cristo que veio e que não veio com uma coroa de glória, vestes sacerdotais. Não veio. Existe um Cristo que não veio com um cetro na mão para... Não, ele não veio. Não existe um Cristo, oh glória, que alguém olhava dizendo: de Nazaré, pode vir boa coisa de Nazaré, mas existe um Cristo que ele não veio com coroa de glória, pelo contrário, colocaram na sua cabeça foi coroa de espinho. Existe um Cristo que ele não veio com vestes reais, pelo contrário, rasgaram as suas vestes e tiraram sorte. Não existe um Cristo que não veio com um cetro na mão, não, ele carregou nos seus ombros, uma cruz pesada. Este Jesus não veio com poderio e glória como imaginavam, viu? Ele veio simples. Nasceu na manjedoura. Não tinha posição terrena. Oh glória. Mas veio para cumprir a missão. Veio para executar a missão. Sabe por que ele veio? Para livrar. Ela é céu. Ele veio para livrar a lá séria. Ele é o nosso libertador. Ele veio para livrar não das mãos dos filisteus. Ele veio para livrar não dos problemas dessa vida. Ele veio para livrar não de apenas enfermidades. Ele veio para nos livrar da morte, do pecado, do juízo, do inferno. Ele veio para nos livrar. Pedro vai dizer em uma das suas cartas que nós somos a geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, no qual Deus nos tirou das trevas, nos livrou, oh glória, nos livrou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu quero orar contigo. Reva, Elécia, Quebria, Beleva, Subriquia, de a séria.
Ei, Deus está neste lugar, ó glória. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, ó glória. Dizendo para alguém, ei, você não precisa, não é sobre quem veio primeiro e quem veio depois. Cumpra a missão. Cumpra a missão. Não é sobre aquilo que você tem em mãos que aparentemente causa um grande efeito. Não é sobre aquilo que você tem, pode usar o pouco que você tem. Ei, porque Sangar também livrou. Também livrou. Tem gente que está esperando um grande homem, uma grande mulher, uma grande coisa. Mas Sangar também livrou. Eu quero orar com você. Oh glória. Sangar também livrou. Oh glória. Também livrou. Também livrou. Eu quero orar contigo agora e já encerrar. Deus poderoso. Porque Deus sabe que nos últimos tempos que nós vivemos, precisamos de gente preocupada com a missão, em executar a missão. Entenda, a ferramenta que ele tem não é significado que ele vai fazer de uma forma desleixada pelo pouco que tem, pelo contrário. Mas ele usa o pouco que tem para fazer com eficácia aquilo que Deus lhe mandou e lhe ordenou a fazer. Não é sobre o muito que nós podemos receber. É sobre o pouco que nós já temos. E deixamos que ele nos use com o pouco que nós recebemos. Com o pouco que nós temos, melhor dizendo. Eu quero orar contigo. E depois de orar, não é propaganda, que a ideia não é me promover, a ideia é promover a palavra. Alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa ouvir isso. Eu sei que você conhece, eu vi gente marcando alguém aí. Eu vi, se você não quiser compartilhar, marque alguém aí. Alguém precisa ouvir essa palavra. E você vai ver o que Deus vai fazer na vida dele e na vida dela. Vanessa, é jargão de gente que faz live. Eu não sei quem você está assistindo e se é jargão é problema dele. Eu estou falando aquilo que Deus está falando comigo. Alguém vai mudar conceito, vai mudar visão. E eu sei que tem gente que está aqui que já mudou o conceito, já está mudando a visão e está dizendo, quer saber? Eu vou usar o recurso que eu tenho mesmo. Eu vou usar o recurso. Vanessa, mas se não tivesse gente assistindo a live, só tivesse você, ia ficar salva a live aí e alguém ia assistir. Que eu não me preocupo com o número não, eu me preocupo em pelo menos alguém ser alcançado. Eu tenho certeza disso, não tem problema. Eu me preocupo em cumprir a missão. Não, posição isso não dá. Não, isso não vale. Eu me preocupo em cumprir a missão. E se a missão de Deus está sendo cumprida, para mim é valia. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai. Antes de orar, se tiver alguém aí que está afastado, se tiver alguém aí que está distante, se tiver alguém aí que está parado, ela sobre que aça. Se tiver alguém aí que está meio assim, meio mais ou menos, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. É com você. Eu sei que Deus falou com você. Vanessa, eu tô parado, eu tô caído, eu tô quebrado, mais ou menos, meio termo, mais pra lá do que pra cá, não tô firme, não tô crente, vou pra igreja, mas se você estiver aí agora, eu quero orar por você. Vanessa, eu preciso voltar, eu preciso fazer uma aliança, eu preciso me consertar, eu preciso mudar de vida. Vanessa, eu preciso de força, eu tô caído, tô quebrado. Que a gente acha que gente afastada é gente que sai da igreja, pelo contrário. Tem muita gente que frequenta a igreja e está afastado de Deus. Tem muita gente que frequenta a igreja e está afastado de Deus. Mas eu quero orar por você também. Enquanto eu oro, se você estiver aí assistindo, precisando voltar, se vincular, aceitar Jesus, voltar para Jesus, se agregar a Jesus, se juntar a Jesus, a oportunidade é agora. A oportunidade é agora. Nos tempos que nós vivemos, não temos tempo de ficar pensando, não. Acho que não chegou o tempo. Não dá tempo, não. Nos últimos dias que nós estamos vivendo,
Não dá tempo nem de falar, quer saber? Não sei, amanhã eu vejo. Não dá. Não dá mais tempo. Não dá. Vamos orar. E se você estiver aí, ó glória. Se você estiver aí, coloca o seu nome. Tá bom? Deus, nós te louvamos, ó Pai. Engrandecemos o teu nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou nós pensamos. O Senhor é poderoso, Senhor, de ir de encontro, Senhor, pelo poder desta palavra, que é tua, não é minha. E alcançar, Senhor, vidas neste momento. E eu creio, Senhor, no poder da revelação da tua palavra. Eleva sobre a sai que ela é. Deus, o Senhor tem poder, Senhor, de ir de encontro a esta vida, a esta alma agora, trazendo fortalecimento, trazendo vigor, trazendo vida, trazendo mudança, trazendo refrigério, trazendo vigor, oh glória, trazendo, Senhor, ânimo para esta alma. Gente, ó Deus, que pensa que não tem condições de executar a missão, que coloca impedimento, que coloca barreira, que levanta tantos obstáculos, vai de encontro nesta hora, em o nome de Jesus. Gente, ó Deus, que está assistindo, que vai assistir, que está acompanhando e que está fraco na fé, que precisa do teu auxílio, vai de encontro em nome de Jesus. Eu peço a ti, Senhor, uma renovação espiritual, um ânimo espiritual, uma nova mente, só o Senhor pode dar. Uma nova vida, só o Senhor pode dar. Uma nova visão, só o Senhor pode dar. Que a tua palavra alcance este interior, este coração, ao ponto, Senhor, de eles entenderem o que o Senhor pode fazer através de alguém que não tem posição, que talvez não tenha a ferramenta que aparentemente parece ser necessária para batalhar, mas alguém que está disposto a executar a missão para livrar o teu povo, para livrar alguém da mão do inimigo, para livrar alguém da mão, Senhor, do nosso adversário. Toma, Senhor, em tuas mãos nesta hora, em o nome de Jesus. Oh glória, é palavra de ânimo para a vida. Seja edificado por esta palavra. Seja edificado por esta palavra. Que Deus possa alcançar a sua vida, a sua casa. Não pare. Não pare. Não pare. Um único versículo, e eu preguei capítulo 3 de Juízes, versículo 31, apenas um versículo. E um versículo definiu o propósito de alguém que estava na presença de Deus. Definiu o propósito de alguém que estava na presença de Deus. Que você possa ser alcançado por essa palavra. Vanessa, eu cheguei no meio. Olha aí, porque está dando 1 hora apenas de ministração. Ou menos, nem isso. Assiste aí. Você vai ser edificado. Alguém precisa ouvir essa palavra. E eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Deus abençoe os irmãos do Instagram, Deus abençoe os irmãos do Facebook. Quando Deus assim permitir, eu sempre posto antes, né? Algum tempo antes, para falar sobre as lives. E assim que Deus permitir, semana que vem, Deus permitir, eu estarei ministrando uma palavra na quarta-feira, tá bom? Quarta-feira é dia 30, provavelmente dia 30 ou 31. Deixa eu ver aqui. 31, tá bom? 31. Então, se Deus assim o permitir, se Jesus não voltar, dia 31, quarta-feira, eu estarei aqui ministrando uma palavra. Deus tem colocado coisas no meu coração e essas são as oportunidades, né? Por ministrar na semana, às vezes não tenho condições de fazer tantas lives, mas como o cerco fechou, né? A gente tem a oportunidade então de fazer
as lives, e glória a Deus por isso, que são oportunidades, tá bom? Então Deus abençoe sua vida, Deus guarde sua casa, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana, e quarta-feira eu estaria aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, ministrando uma palavra que eu sei que Deus vai colocar no nosso coração, tá bom? E se Deus não me der uma palavra, não faço live, porque tem que fazer live quando tem palavra, não fazer live pra dizer que tá fazendo live. Se Deus colocar, amém. Se Deus não colocar, tu vai ficar, nós ficamos sem live, mas o importante é Deus ministrar a palavra e dando assim permissão para nós transmitirmos a palavra de Deus para você, tá bom? Pastor Wellington, Deus abençoe a sua vida. Acho que é o pastor, né? Acho que é, não é? Pastor Wellington que dirige ali o Madureira? É? É bem? Você acha que é? Que ministrou a palavra ali? Amém. E se não for pastor, vai ser ungida pastor, tá bom? Deus abençoe Gisélia, Givieira, do irmão Wellington. Deus abençoe os irmãos aqui do Instagram. Não é não? Ah, porque tem um Wellington também. Não, mas Deus abençoe também. Se não for pastor, vai ser, a bênção é grande. Tá bom? Se tiver chamado, amém, glória a Deus. Tá? Deus abençoe a sua vida, seja edificado. E eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado, tá? E manda para alguém, compartilha com alguém. E o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Deus abençoe os irmãos aqui. Deus abençoe em nome de Jesus.